Pessoal, boa noite aqui a todos. Para mim é uma honra estar participando desse evento aqui. E ainda por cima, venho aqui do Juazeiro do Norte, representando aqui a Universidade Federal do Cariri. Sou ingresso no Profilo, né? E para mim é a primeira vez participar de um evento desse. Então, para mim já é uma honra estar fazendo parte desse evento. A minha ideia, ela se baseia nessa parte da filosofia dos jogos, da filosofia da tecnologia. E eu me indaguei lá na universidade, onde eu via muitas pessoas se formando em vários filósofos, em várias áreas da filosofia, e eu percebi que nessa parte de jogos só existe, acredito eu, possa ser que ainda há, um TCC nessa parte de jogos. Então já começou por aí, essa minha parte da filosofia, em querer me aventurar nessa parte de jogos. E minha segunda foi a questão da pós-pandemia, em ver que muitos professores estão sofrendo para lidar com os alunos na sala de aula. E isso aí é uma coisa bem relevante, que não está sendo fácil. Muitos alunos, infelizmente, só vivenciaram o online, agora que estão vivenciando, digamos, o real, a íntegra. Então, juntamente com essas duas coisas, é que veio acatar o meu projeto aqui de pesquisa. Ainda está em fase de introdução, eu estou mais ou menos igual ao professor Peterson, estou ainda, digamos, investigando, analisando, ainda não iniciei ainda nenhum capítulo, mas o meu professor, o doutor Ítalo Lins Lemos, ele vai me ajudar bastante nessa parte, porque também ele ficou com essa coisa, né, da filosofia dos jogos. E, seguindo aqui a ideia, que eu estou seguindo mais ou menos a parte da professora Andresa, que ela apresentou, eu vou utilizar essa parte da gamificação. Eu estava uma vez, sou muito, digamos, não vou dizer o termo viciado, mas eu gosto muito de jogos, também jogos digitais. E um dia eu vendo lá nos aplicativos, né, do Play Store, eu vi um joguinho chamado Perguntados. Ao ver esse jogo Perguntados, eu fiquei, rapaz, aqui dá para sair alguma ideia. Então, tive digamos, essa luz e chamei de Filosofados. Ou seja, o meu tema já inicia assim, Filosofados, a gamificação e a aplicabilidade de jogos no ensino de filosofia. Com essas duas indagações que eu tive, digamos assim, lá na faculdade, eu trouxe aqui também a entender mais ou menos o que seria essa gamificação, que é essa coisa inovadora, essa coisa motivacional, de tentar trazer esses jovens pós-pandemia e perceber que há sim uma, digamos, uma fundamentação de tentar ajudar nas aulas, principalmente de filosofia, motivando eles nos ambientes fora do jogo. Então, eu vou trazer ferramentas que são dos jogos digitais, mas trazendo para um ambiente fora do jogo. E essas mecânicas, né, vai ser, digamos, a utilização para aplicar essa nova metodologia de ensino. Eu fiquei, assim, bastante encantado com a ideia e decidi, então, me aventurar nisso. Lógico que tem todo o embasamento de entender o que seria essa gamificação, como também eu uso alguns filósofos para tentar entender não só a gamificação, mas também essa filosofia. E, continuando a minha ideia aqui, além de tudo isso, a gamificação a gente percebe que ela tem um certo engajamento. Além de engajar, ela também ensina a aprender melhor essa filosofia, faz uma parte de resolver problemas, que também é uma grande questão da filosofia, essa coisa de sempre tentar as respostas, buscar as perguntas e tentar ter as respostas, sabendo que a gente não vai ter uma verdade absoluta nisso, mas pelo menos pode ser um desafio nisso, como também a gente pode evoluir a memória e estimular a eles gostarem, quererem aprender a filosofia, que eu sei que muitos professores têm também dificuldade nisso. E, como eu estava dizendo, minhas referências, tem dois autores bastante interessantes que eu tirei de um livro, que é o Gitman e o Cunningham, que eles relatam que essa parte de jogar pode ser motivada por quatro razões, obtendo da seguinte maneira, né? Você pode também ser a questão de um assunto que você tem interesse, porque o jogo tem essa capacidade de tentar tirar a sua atenção aonde você foca nisso. Tem também a questão de aliviar seu estresse. Às vezes você está ali, sei lá, cansado, pensando em alguma coisa, então você vai lá, joga um pouquinho e também desestressa. Entra e tem você nessa parte, né? Às vezes a parte de design, a parte das músicas.
e como também é um meio de socialização. A gente sabe que nos jogos digitais, pessoal, a gente conversa muito online e tal, para fazer alguma coisa, por exemplo, do RPG, que foi citado pela professora Andresa, a gente forma talvez uma equipe ali, e ali vai conversando, vai dialogando e vai começar a fazer as missões, os desafios. E eu achei muito bacana isso, porque a gente também pode ver que tanto pode ser uma forma separada, ou pode também ser uma forma conjunta, porque também a gente pode perceber que os jovens de hoje, eles têm essa dificuldade também de se socializar. E aí, acredito eu, que a gamificação ela vai tentar unir isso, tentar trazer o jovem para mais perto de outros jovens. A origem desse termo veio lá no ano 2002, com o Nick Pelling, né? Que é um cara que vive essa parte de games, é um programador, inventor também de muitos jogos. Então, ele inventou essa parte de gamificação no contexto do mundo real e tentar motivar as pessoas a tentar resolver problemas, porque muitas vezes a gente tinha algum problema e não tinha solução. Então, veio a calhar isso, mas o fundamental de tudo isso, esse tema, é mais, digamos, acontece mais hoje nos anos 2010, mas já se falava em 2002 desse tema. E aí, o que eu acho bacana é incentivar a chance da criança de cultivar e redescobrir o prazer com o contato de novas histórias. Como a minha amiga estava falando, a parte do RPG, é interessante também os professores de filosofia tentar contar histórias envolvendo aquele filósofo de uma maneira como se fosse, sem muito religião, mas uma parábola, para que eles possam tentar desvendar o enigma que aquele filósofo quer relatar. Isso é muito bacana também. Eu acredito que a professora deve ter envolvido essa parte do RPG, começar com história e tal, todo um ambiente envolvendo eles, personagens, cada um sendo algum, sei lá, algum personagem, não sei, um anão. Da maneira que você for imaginando, você vai se colocando naquele mundo. E aí, se vai ter um desafio nisso. Por isso que é bom incentivar o engajamento e a superação da dificuldade em relação à disciplina de filosofia. E isso vai proporcionar autonomia nas decisões. Pode haver também premiações, porque a gente vê nos jogos que há premiações. Também possa ser acontecido isso. Pode haver também uma competição. Lembrando que competição não é a questão de ser um melhor do que o outro, mas é a questão de tentar dialogar. Perdão, tentar dialogar na maneira de, tipo assim, de ver no diálogo qual aquele que, digamos, tem uma retórica melhor, digamos assim, né, uma dialética melhor, e a gente pode ver isso. E também valorizando sempre o conjunto, o todo. Aí os autores que eu posso utilizar como referência, tem o Wittgenstein, que ele já traz essa parte da palavra jogo, no livro Investigações Filosóficas, né? Ele retrata muito que essa relação de jogo é como uma espécie de linguagem, e usando tipo uma especificidade do jogo de xadrez, que ele tem como exemplo. Cada movimentação da peça, seja ela o peão, o cavalo, a torre, é uma forma de linguagem, é uma forma de interpretação. E nisso, a gente pode usar ele como forma de referência para tentar entender qual vai ser a linguagem, digamos, que eu possa utilizar, qual jogo eu posso utilizar naqueles jovens, naquele meio, né? Até porque a gente sabe, o profilo, no final de todo o mestrado, deve existir um produto. Então, o meu produto, eu acredito que vai ser a construção de um jogo, pegando as ideias da gamificação, um jogo físico, e que esse jogo, pessoal, o mais bacana de tudo, não vai ser só a construção do jogo. O mais bacana vai ser que esse jogo poderá ser utilizado por jovens que vão vir. Até porque a gente está hoje aqui vamos supor, o cara está no segundo ano, vai para o terceiro. Aquele que está no primeiro ano e vai vir para o segundo, pode usar esse jogo do segundo ano, como uma forma lúdica, didática, uma nova metodologia de ensino. Penso assim e pretendo concretizar isso. E aí, deu um certo erro aqui no slide, mas tudo bem, eu vou pular. E aí a questão foi essa, pós-pandemia, eu conversando com vários profissionais na filosofia, eu sou professor aqui do ensino público aqui da cidade do Pernambuco, mas moro em Juazeiro do Norte, no Ceará, na cidade de Mirandiba, né? Trabalho no distrito de Cachoeirinha, que é um distrito bem, assim, digamos, na parte de sítio. E aí, eu vou tentar, juntamente com esses jovens,
trazer essa indagação, porque também os professores, eu conversando com eles sentiram uma certa dificuldade de tentar elaborar algum assunto, alguma coisa, não só na filosofia, mas também em outras matérias. E aí, a metodologia da gamificação vai ser utilizada e enfatizada como uma forma educacional de qualidade para todos. Então, eu penso nessa nova prática de ensino e eu acredito que ela vai ser de excelente elaboração juntamente com o meu professor. A gente vai ter uma certa dificuldade, porque como eu comecei agora nessa escola nova, na Francisco Alves de Carvalho, é um colégio público do Distrito de Cachoeirinha, da cidade de Mirandiba, do Pernambuco, então eu vou ter uma dificuldade porque, assim, eu vou analisar como é lá a internet, se há equipamentos tecnológicos para me oferecer isso, se eu posso utilizar outras ideias lá, se tem alguns jogos de tabuleiro. Como eu estou chegando agora, tanto no Profilo como também na escola, então ainda eu vou sentar e conversar com o meu professor para ver o que a gente pode fazer. Lembrando que o educador e o educando pode restringir essas aulas a pouquíssima participação dos alunos. Então, pode também ser que os alunos não queiram participar. Então, tudo é possível, mas eu não vou desistir. Eu vou tentar aplicar essa nova metodologia. E aí, teve os questionamentos que eu tive, né? Como, por exemplo, qual a didática que o professor pode utilizar na educação gamificada pelo aluno, abordada em sala de aula. A outra questionamento foi a prática educativa, sendo gamificada, como ela pode contribuir para a aprendizagem dos jovens. E a minha terceira pergunta poderia ser um método de ensino que utiliza as ferramentas tecnológicas em sala de aula, pode também estimular o aluno em sua aprendizagem, bem como contribuir para o mesmo, que se sinta motivado a aprender, até porque quem é professor sabe, deve estar passando por uma grande dificuldade em sala de aula, que é o aluno utilizando o celular. Então, como é que eu posso utilizar esse aparelhozinho em favor não só do ensino em aprendizagem, mas também da filosofia? São duas questões bastante interessantes e também vou sentar com o meu professor para a gente tentar achar uma maneira disso. E mais um problema aqui. E aí, do outro pulo. Então, a gente pode ver que a justificativa é oferecer a esses alunos uma aprendizagem mais prazerosa, uma dinâmica mais prazerosa. É muito bacana e trago também isso à tona, não só a teoria da filosofia, eu sei que é bastante importante, mas eu acredito que deve ter uma prática. Então, quando você traz um assunto de relevância e coloca uma prática juntamente com seus alunos, a gente pode perceber o quanto aquele assunto fica no aluno. A gente percebe, eu fiz muito isso e eu percebi que colocando em prática a filosofia dos filósofos, tanto clássico, medieval, moderno e contemporâneo, a gente percebe que fica alguma coisa no aluno. A gente percebe que mentaliza aquilo. Logo, eu também quero trazer em tona também a questão de que eles também têm que dialogar, têm que perguntar. Não pode só também a exposição do assunto, mas também eles têm que também ter esse senso crítico de pensar, de analisar, de perceber se aquilo é ou não é aquele pensamento, enfim. E há um retorno notável e a gente vai perceber com o tempo. Como eu estava relatando, eu dei umas pesquisadas na gamificação, eu percebi que tanto ela melhora a parte da memória, tanto da audição, como também da visão, e também estimula bastante a criatividade, porque está puxando esses jogos digitais, os jogos de tabuleiro, a um momento, a uma realidade que os jovens estão vivendo hoje. Então, eu percebo muito isso e pode ativar bastante essa parte cognitiva do aluno. Por mais que muita gente possa pensar de outra maneira, eu acredito que vai estimular bastante essa parte da visão, da audição, da memória e da criatividade. E, enfim, uma estratégia que eu penso muito em fazer é a questão, a maneira que eu vou abordar essas ideias. Então, eu penso assim, que quando, no final de tudo, acredito eu, que vai dar certo, se vai construir uma cooperação coletiva e uma união na sala de aula, vai também ter a parte de que os jogos podem trazer uma parte didática bacana e legal para aqueles alunos e também vai ajudar de uma maneira, digamos assim, mais problemática, porque vai ser perguntas e minha ideia por exemplo, vamos supor que se eu fosse criar agora, né, esse jogo com os alunos,
A minha ideia é tentar fazer com que eles, através desse jogo, o Perguntados, que você pode baixar pelo aplicativo Story, tanto no Android, iPhone e iOS, você pode perceber lá que o Perguntados é as perguntas e as respostas. Então, transformando numa coisa mais física, a gente pode construir com papel, colagem, enfim, uns cards, e a gente vai poder fazer perguntas e respostas. Basicamente, até poderia ser um pouco parecido com o Uno. A diferença é que o Uno, você vai chegar a um certo final. E lá não, você ia começar a iniciar as perguntas e as respostas. E, por fim, acredito eu que exponer alguma coisa da minha ideia, eu penso que, quando eu li A República de Platão, Platão já mostrava para a gente a ideia de que não eduque as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo. Acho que deve estar lá no capítulo 7, essa passagem, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada um. Então, lá na República de Platão, no discurso lá de Sócrates, ele já relatava que ensine a criança como se fosse um jogo, ensine com dinâmicas, ensine com diversão. Então, seguindo essa ideia dele, eu acredito que eu possa construir um bom trabalho e talvez, quem sabe, no final, um resultado muito bacana, não só para o Profilo, para mim, para a minha vida, mas para os jovens que eu estou ensinando. Pessoal, brigadão por tudo, viu? Desculpa aqui pelo slide. Está um pouco embaçado aqui, viu? E é isso. Que isso. Muito obrigado pela exposição aí, professor Francisco. Agora nós teremos 14 minutos aí disponíveis para debate, para perguntas. O professor Péricles havia levantado a mão, professor Péricles. Francisco, parabéns pela exposição. E eu até pensei que a exposição anterior fosse a última. Eu estava agradecendo a troca de ideias com a galera toda, acabei me enganando. Peço desculpas, Francisco. Francisco, eu queria ouvir um pouquinho você com relação a 2 pontos. Primeiro, o que você entende por um ensino conteudista? Segundo lugar, o que você entende, como é que você vê um ensino de filosofia que é meramente conteudista? Em segundo lugar, se você entende que esse processo essa estratégia que você adota, que parece que a Andresa também adota, que eu acho que é gamificação, se eu entendi bem, se essa estratégia ela é meramente conteudista. Você chamou atenção justamente para variáveis, de elementos de experiência criativa que poderiam surgir, que talvez sejam interessantes, serem detectadas. A gente sempre se surpreende muito. Eu sempre ouço as pessoas falarem muito de elementos criativos, de como desenvolver um trabalho como esse, mas no final das contas, cara, o que me chama a atenção é que, mediante a pressão, mediante as pressões mais gerais, as cobranças mais gerais, cara, no final das contas, o que eu vejo é a forma pela qual os professores têm que lidar com uma questão básica, que é como tratar do conteúdo. E aí, como você tem tratado o conteúdo, cara, você trata como for possível, né? Ou seja, a gente já começa mal com o trabalho. Começa um pouco mal diante dessa pressão, né? Porque a resposta é exatamente aquela que os poderes estabelecidos querem que a gente dê. Como tratar com o conteúdo, né? E como tratar mal do conteúdo. Então, a minha questão seria essa, querido. Em primeiro lugar, qual é a tua experiência? Como é que você entende o ensino conteudista que passa pelo ensino de filosofia, né? Que é exaltado, que é criticado, enfim, gostaria de ouvir o seu comentário. E a segunda questão é essa: se você não entende que essa estratégia, né, de usar justamente, né, um modelo qualquer pré-estabelecido, visando a aplicação desse modelo numa experiência dinâmica como é de sala de aula, né? Se você entende que essa estratégia, se você entende que talvez essa estratégia seja fechada, e na medida em que ela é fechada, na medida em que ela lida com categorias fechadas, o que está em jogo não é exatamente esperar que a gente possa se deparar com experiências criativas ou inovadoras do ponto de vista do ensino de filosofia, da experiência em sala de aula. O que está em jogo é como transmitir conteúdos previamente dados, pouco importa
que conteúdos são esses, em especial os conteúdos da história da filosofia, aqueles que marcadamente estão presentes na nossa vida diária enquanto professor. Francisco, muito obrigado pela apresentação e parabéns. Obrigado, professor. Para mim é uma honra poder estar compartilhando esses momentos com o senhor. Bom, nessa parte do conto edilista, eu penso assim, é muito complicado, porque nas escolas que a gente dá aula, a gente tem que seguir, digamos assim, a BNCC, a gente tem que seguir alguns conteúdos e as regras. Eu, como também professor, eu sou igual ao professor Daniel, também vindo também de uma rede privada, eu também não sigo muito isso. Para mim, o que importa, eu acredito mais nisso, é a questão da retórica, da dialética com o aluno. Eu penso mais nisso, onde o aluno indaga o professor indaga o aluno, e assim a gente começa a partilhar conhecimentos. Eu penso nessa visão. E a outra pergunta que o senhor fez foi na parte Se você entende que essa estratégia que você está adotando, sim, assim como a empresa, se ela é ou não meramente conteudista, uma forma de lidar com conteúdo cobrado. Não. Meu pensamento é assim, não é uma mera estratégia, não. Até porque a minha visão é de tentar criar um certo produto, como o próprio Filo diz, mas tentar criar um jogo para que fique para o jovem marcado. Não que fique só a questão dessa parte do conteúdo, mas também que se crie algo bastante bacana, interessante e que marque eles. Porque a gente percebe que se tem uma certa dificuldade, e aqui é um ponto que eu vejo muito, é de tentar trazer essa filosofia mais prática. Então, eu acredito que eu desenvolvendo com eles um jogo, eu acredito que vai trazer essa filosofia prática, de tentar entender, assim como no passado, o hoje, né? Então, eu penso assim, então, se eu estou vendo o Deleuze, o Guattari, enfim, o Foucault, Platão, eles falam, mas acredito que o que eles falam é prático. Então, vamos ver como é que acontece? Então, é mais ou menos isso a minha visão. Não sei se eu consegui responder o senhor. Claro que sim, Francisco. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela ponderação. Muito obrigado, Francisco.